grande amor, divino amor pelo pecador. A pergunta que nós começamos a estudar do Catecismo de Heidelberg na quarta-feira passada foi a pergunta de número 53, que trata da doutrina do Espírito Santo. E a pergunta é: o que você crê sobre o Espírito Santo? Lembremos que nesta parte do Catecismo nós estamos estudando porque o Credo dos Apóstolos ele traz um resumo da doutrina cristã. E por isso os antigos, eles confessavam: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Então, quando o crente, ele afirma que crê no Espírito Santo, o que ele quer dizer com isto? Heidelberg, então, nos ajuda e nos traz um esboço e nos leva para as passagens certas da Escritura. Quando eu digo que creio no Espírito Santo, eu afirmo que, com o eterno Pai e o Filho, o Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus. Nós vimos que a Escritura não descreve o Espírito Santo como uma força, como uma energia, mas como uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Juntamente com o Pai e o Filho, o Espírito Santo forma esta Trindade Santíssima que afirma a Bíblia é o Deus vivo e verdadeiro que subsiste em três pessoas: o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que planejou a nossa redenção; o Filho, Jesus Cristo, aquele que no plano eterno da redenção, ele veio executar o plano da salvação, dando a sua vida por nós, obedecendo a lei de Deus perfeitamente, sendo nosso sacrifício, nosso Senhor e Rei. O Espírito Santo, aquele que tanto procede do Pai como do Filho. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, aquele que habita em nós, aquele que é o selo e sinal da nossa aliança, aquele que veio aplicar a glória, a obra redentora de Cristo no coração do homem. Por isso que a Escritura chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Então, quando eu afirmo que creio no Espírito Santo, eu creio que com o eterno Pai e o Filho, ele é verdadeiro e eterno Deus, ele nos foi dado para que, pela fé verdadeira, nos tornemos participantes de Cristo e de todos os seus benefícios. Vimos até aqui este assunto e hoje nós gostaríamos de concluir, lembrando também que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Por isso que a palavra grega, ela descreve o Espírito Santo como o Paráclito, que quer dizer o Consolador ou aquele que consola alguém. O Espírito Santo veio para consolar o cristão e para permanecer eternamente com o crente. Então, vamos verificar as passagens bíblicas aqui. Algumas já foram vistas e mencionadas no estudo passado, serão repetidas aqui e reforçadas para o encerramento do estudo desta pergunta. Vamos para o Evangelho de João. Primeiramente, abramos juntos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 15. No capítulo de número 15, nós aprendemos que Jesus Cristo, quando falou a respeito da missão do Espírito Santo, disse que o Santo Espírito de Deus seria o mensageiro de Cristo, ele viria para fazer morada no coração do crente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. E João capítulo 15, versículo de número 26, ou a partir do versículo de número 25 em diante, nós vamos perceber que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ela vai nos mostrar, quando Jesus falou a respeito de si mesmo, como a videira verdadeira, nós como os ramos ligados à videira, que ele viria para nos trazer consolo, para nos confortar. Então o Espírito Santo, ele mantém a firme esperança no seio da igreja, no coração de cada cristão, de que Cristo é o Senhor, Salvador de seu povo, e que ele iria de fato cumprir fielmente tudo aquilo que prometeu. Então, Jesus conclui essa palavra
E ele diz assim, vamos ler o versículo de número 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Ele está falando aqui a respeito da proximidade de sua morte. Ele seria morto de uma maneira odiosa. Os homens injustamente tirariam a vida de Jesus. Eles iriam ultrajá-lo, humilhá-lo, dariam a ele uma morte terrível. E Jesus está falando aos seus discípulos a respeito da sua missão. E ele diz que o Senhor e Pai amaria o seu povo, amaria assim como amou o Filho, amaria a igreja, e por isso deveria permanecer nele sim, e os filhos de Deus deveriam permanecer também com o Senhor. E Jesus prepara a igreja para tudo aquilo que haveria de vir, tudo aquilo que iria acontecer. E aí ele conclui, versículos 26 e 27, dizendo o seguinte, vamos ler juntos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Cristo, ele promete ao seu povo, inicialmente aos seus discípulos mais próximos, aqueles que receberiam a missão de fundar a igreja cristã, a igreja na nova aliança, de mostrar que aquele povo separado no passado, ele formaria, ou a partir deste povo, Deus, o Senhor, através de Jesus Cristo, formaria um povo maravilhoso, imenso, chamado a igreja, e o Consolador viria. E ele viria com que objetivo? Consolar, é claro. Ele seria enviado da parte do Pai, reconhecido pela igreja como o Espírito da verdade, que procede do Pai e que daria testemunho de Jesus. Então, a partir deste testemunho, Jesus conclui, e vocês também irão testemunhar, porque vocês estão comigo desde o princípio. Mas para que eles pudessem testemunhar de Cristo, o Espírito precisaria testemunhar a eles e conceder àqueles homens a mesma convicção que ainda hoje concede a cada crente. É por isso que quando nós fazemos uma comparação com uma passagem específica no livro de Atos, nós vamos notar o seguinte, vamos para Atos 9. Agora nós já estamos vendo a igreja testemunhando. A primeira perseguição da igreja acontece, os discípulos são dispersos de Jerusalém, Filipe prega em Samaria. Nós encontramos então, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo. Saulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Agora o apóstolo Paulo, ele passa a pregar o evangelho, e quando a igreja, sendo testemunha de Jesus, a cada momento ela avança. Vejam só o que o versículo 31, versículo específico, ele nos diz, ele nos ensina. Ele fala a respeito do consolo que viria para o crente, ou para os crentes, por meio do ministério do Espírito. Atos 9, 31, vamos ler. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, quem é que conforta o crente, ou quem é que conforta a igreja em meio à perseguição? O Espírito Santo. Nós somos instrumentos do Espírito para consolo e conforto mútuo. A Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente. A Bíblia diz que nós devemos nos instruir. Mas todos nós somos alunos na escola do Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Ele é chamado na Escritura o Espírito que conforta e que consola a igreja. A igreja crescia, ela tinha paz, ela era edificada e caminhava no temor do Senhor. E aí então o evangelista Lucas,
o mesmo autor do livro de Atos, ele registra que a igreja, ela no conforto do Espírito Santo também andava e então crescia em número. Percebam que a missão do Consolador, do Espírito Santo, é fazer com que o crente, ele lembre sempre de todas as promessas de Jesus Cristo, de que todas as promessas do Senhor serão cumpridas, que no final da sua peregrinação terrena, uma peregrinação difícil, uma peregrinação dura para todo crente, o que o crente irá receber dos céus? A inacessível coroa de glória. Então, assim o Espírito consola a igreja. Mas tem mais. A Escritura também diz que este consolo, ele é possível porque o Espírito Santo, em seu ministério, ele veio e permanece conosco. Mas não por um período de tempo. A Escritura diz que ele permanece eternamente com o crente. Vamos para João novamente, agora João 14, Evangelho de João, voltemos para lá. Com calma, eu gostaria depois de incentivar você a ler no Evangelho de João os capítulos 14, 15 e 16, onde Jesus Cristo, ele fala da maneira como ele confortaria os seus discípulos, e ele conclui esta palavra em uma oração sacerdotal, intercessória, e percebam que quando nós continuamos a leitura do Evangelho de João, após tudo aquilo que ele fala, para onde ele vai? Para o Getsemane. Ele prepara os seus discípulos, porque para o Getsemane ele iria, para o Monte das Oliveiras, onde ele seria prensado, assim como o azeite era prensado para extrair o puro óleo de oliva, o óleo da oliveira, ali ele seria prensado, ali ele seria esmagado. Em oração ele se prepararia, porque ele iria por um tempo deixar os seus discípulos, fisicamente falando. Então, João 14, olhem comigo, o versículo de número 16. João 14, versículo de número 16. Não deixem de ler depois. João 14, 15 e 16, vocês vão ter uma ideia mais abrangente, ou vocês vão ter uma compreensão maior do que eu apenas estou aqui pincelando, apresentando para vocês em estudo. João 14, 16, vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí Jesus, ele prossegue, e ele vai dizer que, portanto, não deixaria os seus filhos órfãos. Ele voltaria um dia para eles. Temporariamente, ele voltaria quando ressuscitasse. Mas ele já havia dito que, para que a obra fosse completa, deveria tornar a presença do Pai. E ele fez isto. Mas ele não deixaria nenhum de seus discípulos órfãos, porque enviaria o Espírito para consolar. Notem que passagem bonita e confortadora. O Senhor Jesus Cristo, mais à frente, ele vai dizer: eu deixo a minha paz para vocês. Ele vai dizer isso. Mas antes, olha, por que ele deixaria a sua igreja em paz? Porque ele disse que a igreja de Cristo poderia todas as noites tranquilamente recitar o Salmo 4 e concluí-lo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Por quê? Porque, versículo 16 de João 14, ele promete: eu vou rogar ao Pai, e ele dará a vocês outro Paráclito, outro Consolador. E ele diz: a fim de que esteja para sempre, eternamente com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, não vê. Ninguém pode ver o Espírito, senão pelos olhos da fé. Você pode me perguntar: mas pastor, Espírito não se vê. É claro, mas Espírito se sente.
como eu sinto a brisa, como eu sinto o vento, e embora não possa ver o vento, eu sei que ele existe porque ele toca em mim. O Espírito, então, para quem o recebe da parte do Pai, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para estes que podem vê-lo pelos olhos da fé, o Senhor então diz: olha, não pensem que o mundo irá receber este Espírito, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem o Espírito, porque ele habita com vocês e ele estará com vocês, ou em vocês. É uma realidade, irmãos, extremamente maravilhosa sabermos que o Senhor está conosco. E então ele prossegue, e no versículo de número 25, vejam só, quando ele está caminhando para a conclusão do capítulo 14, e ele vai dizer aquela palavra conhecida de que deixaria a paz para os seus discípulos, como mais uma vez ele envolve os seus discípulos com a verdade, a realidade de que ele enviaria o Consolador. A grande pergunta é, pastor, e quer dizer então que não havia presença do Espírito até Jesus Cristo voltar para a presença do Pai ou para o céu? Não. Quer dizer que não existia? Existia. O Espírito sempre habitou, ele estava na criação, a Escritura diz, pairando sobre as águas. O Espírito sempre moveu os corações e não pode haver fé, conversão, convencimento, regeneração sem ação do Espírito. Então, como os crentes do passado, eles foram salvos. Como isso aconteceu? Pela ação milagrosa, poderosa e transformadora do Espírito. Do mesmo modo que acontece hoje. Mas então onde é que está a diferença? A diferença está que a sua atividade, ela seria maior, plena, porque com a volta de Cristo para a presença do Pai, o representante de Cristo na terra, o vigário de Cristo na terra, é o que a palavra quer dizer, seria o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então torna a lembrar, quem se apresenta como vigário de Cristo na terra, usurpa aquele direito próprio e que pertence à divindade chamado Espírito Santo. Então, papas, apóstolos ou qualquer outro homem, nenhum homem pode dizer eu sou o representante de Cristo na terra, porque o representante de Cristo na terra é o Espírito Santo de Deus. Os pastores, os presbíteros, a igreja do Senhor, ela é testemunha, ela representa de maneira viva que Cristo reina. Mas o verdadeiro Deus, aquele que veio para consolar o crente, é o Espírito Santo. E nenhum homem tem o direito de usurpar o lugar que pertence a ele. Então, isto vos tenho dito, diz o versículo 25, estando ainda convosco. Mas aí o que é que diz o versículo 26? Vamos ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito vem, ele vem para consolar, para permanecer eterno no coração do crente. E com que finalidade? Ele vem para ensinar tudo aquilo que Cristo pregou e deixou. Ele vem para fazer brilhar a luz do Evangelho nos corações. Ele vem para tornar o pecador morto em seus delitos e pecados à vida. Por isso que a ação regeneradora, transformadora, poderosa, que faz com que o homem mude a sua rota, que ele se converta, e a ideia de conversão é uma mudança radical, uma mudança de mente, é uma mudança de caminho. Você vem para cá e radicalmente você muda de lado e você segue pelo caminho certo. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E ele faz porque é o Espírito da verdade e ele fala através da pregação do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Cristo. O Espírito Santo não trouxe nenhuma novidade. O Espírito Santo veio para consolar, e como ele poderia consolar? Só poderia fazer isto
falando a respeito do nosso Redentor. E por isso Jesus Cristo diz, no versículo de número 27, aquela passagem tão conhecida e confortante. Vamos ler juntos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que o crente, em meio à dificuldade, à vida dura, à tribulação, à provação da fé, ele consegue permanecer na linha, ele consegue permanecer no caminho, ele não perde o seu foco? Como é que ele pode fazer isso? Como é que isto é possível? Só é possível quando ele encontra, ou isto só se torna possível, porque ele recebe a paz de Cristo, e esta paz que é dada por Jesus Cristo, ela é então aplicada no coração pelo ministério do Espírito Santo. Agora, lembram que eu falei para vocês, desde a quarta-feira passada, que o Espírito não é uma energia, ele não é uma força, a Bíblia o descreve como uma pessoa. Embora nós não possamos vê-lo, porque ele é Espírito, nós podemos senti-lo. Pois é, o Espírito Santo, porque é uma pessoa, pode ser entristecido. A sua influência pode ser apagada da vida do crente. Todas as vezes que ele não considera a paz que Cristo deixou para ele suficiente, todas as vezes que ele prefere a paz que o mundo pode lhe oferecer e lhe dar, quando isso acontece, o crente então, ele cai em desespero, ele cai em angústia, ele se afasta da presença de Deus. Nem sempre a depressão que o crente enfrenta na alma, ela é fruto do seu afastamento de Deus. Mas grande parte do que nós estamos percebendo e notando hoje, quando crentes, eles passam a experimentar um momento de angústia, de desespero, e quando eles tentam dizer o que estão fazendo, eles estão buscando se agarrar à paz que o mundo dá. Isso acontece porque eles se esqueceram que Cristo prometeu ficar com cada cristão, dar a sua paz, e a sua paz seria aplicada de maneira confortadora através do Consolador, o Espírito Santo. Quando nós deixamos de crer, de confiar, de nos agarrar a esta firme promessa, o que ocorre é que o Espírito então, ele passa a ser entristecido, suas influências elas começam a diminuir, elas são apagadas, e a promessa de Cristo de que o nosso coração não deveria se turbar, ele passa então, esta realidade ela some porque nós passamos a nos atemorizar. Agora, a promessa dada pelo Senhor, ela é tão maravilhosa e apropriada, que eu gostaria de encerrar, uma vez que o estudo de hoje ele é conclusivo, é a conclusão do que começamos na quarta-feira passada, com Romanos 8. Vamos para Romanos 8, vejam só. Em Romanos 8, nos diz a Escritura Sagrada, de uma maneira maravilhosa, como age o Espírito, a sua ação na vida e no coração do crente, e como é que o crente encontra então verdadeira paz. A paz que ele vai encontrar, a paz real, que é aplicada, a paz de Cristo, aplicada pelo ministério do Espírito, vai lembrar sempre a cada crente, vai lembrar à igreja do Senhor que não há o menor risco, não há, de sermos abandonados neste vale de lágrimas, de sofrimentos terríveis, pois o Espírito Santo jamais se afastará de nós, jamais. Então, toda a igreja, ela perceberá, à medida em que conhece a obra e a ação do Espírito, que a sua ligação com Cristo se dá por este penhor, este selo, esta habitação que o Espírito de Deus faz em nós. De modo que agora nós experimentamos a vida de Deus em nossa própria alma. Nós temos um novo coração, uma nova inclinação, o entendimento da Bíblia que vai além da letra. O entendimento que não menospreza o estudo, a comparação, a busca pelo sentido, mas vai além de tudo isso.
Porque à medida em que nós estudamos a Escritura, entendendo, crendo que é a palavra de Deus, o Espírito então opera em nós. A Bíblia, ela não é um simples livro para mim. A Bíblia é a cartilha de Deus, como dizia Calvino, para a minha alma. É a cartilha de Deus. E através desta cartilha, os mais antigos que pegaram cartilha sabem do que eu estou falando? O ABC de Deus. Através deste ABC, o Espírito Santo, então, ele nos ensina, ele nos educa, ele nos edifica. Vejam só, então, eu não vou ler todo o capítulo 8, mas só queria mostrar para vocês a passagem que diz, de maneira maravilhosa, a partir do versículo 12, a relação que há entre nós, a relação existente entre os crentes e Cristo, e como o Espírito Santo, ele opera e nos faz, então, entender e compreender e sentir, experimentar tudo isso. Dos versículos de 12 a 17, eu convido vocês a lerem comigo. Vamos ler. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a ação do Espírito, ela promove no crente, desde a sua regeneração, conversão, porque não se esqueçam, a resposta de fé que nós damos a Cristo, dizendo eu creio, eu recebo ou eu o aceito pela fé como meu Senhor e Salvador, ela se inicia porque Cristo nos ama primeiro e o Espírito nos levanta do estado de morte espiritual. E depois então de experimentarmos esta gloriosa ação do Espírito, ele passa a nos santificar agora. Somos santos para o Senhor. E como santos, fomos separados do mundo para Deus. Somos agora a preciosa família de Deus, o povo de Deus, do qual todos nós aqui somos membros. E este trabalho de santificação, ele vai envolver então aquilo que na teologia bíblica nós chamamos de mortificação da carne, ou mortificação do pecado. Como é que eu posso agradar e alegrar o Espírito? Mortificando os feitos da carne. De que maneira? Dando ouvidos à voz do Espírito. Agora não fique esperando uma voz que vem do além, não. Ouça a voz do Espírito e ele fala pela palavra. Ele fala todas as vezes que o seu irmão vem até você e toma a Bíblia e começa a mostrar a você o caminho que você deve andar. Toda vez que o pregador está exortando a ele mesmo e a congregação a caminhar com Deus, a viver para Jesus, pela graça de Jesus. Essa mortificação, então, nos santifica, fazendo com que a gente morra para o mundo e viva cada vez mais para Deus. O que é que vai acontecer? Naturalmente, seremos guiados pelo Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, versículo 14, são filhos de Deus. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão, o Filho nos libertou. Verdadeiramente somos livres. Então, o Espírito que nós recebemos agora é o de adoção. É o de adoção. E quando nós falamos sobre adoção, é interessante notar o seguinte, irmãos, que você pode, e a Bíblia ensina isso de uma maneira muito clara, você pode acreditar que porque você gerou um filho do seu próprio ser, do seu próprio sangue,
você pode amá-lo sem adotá-lo para si. É impossível. Você só vai amar o seu filho, mesmo tendo gerado este filho, se você o adotar como seu. E esta é a grande realidade da adoção. Quando você decide adotar uma criança que não foi gerada por você, por que ela se torna o seu filho? Porque você agora passa a amá-lo como pai. Isso independe de ter sido gerado ou não. Porque se você não entender que quer seja um filho biológico ou um filho que não foi gerado por você, que você agora tem, que você ama e que você adota, se você não fizer isso, não haverá nenhuma relação semelhante àquela que deve ser o reflexo do que Deus fez por nós quando nos deu o seu Espírito. Nós não recebemos um espírito de escravidão, nós éramos escravos do pecado. Nós não recebemos um espírito para vivermos atemorizados. Cristo nos deixou a sua paz. E como é que nós a experimentamos? Porque recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. É uma palavra carinhosa na língua original da Bíblia, para dizer que porque temos um espírito de adoção e nos sentimos parte da família de Deus, nós podemos chamar o nosso Senhor sem medo de nosso Pai, com reverência, com o respeito que nós devemos a Ele, mas sem medo pelo Espírito que temos e que recebemos. Nós podemos chamá-lo carinhosamente de nosso Pai, ou Pai nosso que estás nos céus, como Cristo nos ensinou a orar, sem nenhum temor. Nós podemos, assim como nos dirigimos ao nosso Pai terreno, de uma maneira carinhosa, respeitosa, mas sabendo que Ele é o nosso querido Pai, assim, o Espírito que habita em nós nos faz experimentar esta paz que o mundo não entende. Por isso, visto o versículo 16, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu posso saber, pastor, se sou filho de Deus? Como é que eu posso saber isso? Se você recebeu a Jesus em seu coração, se você um dia confiou nele a sua salvação, crendo nele, arrependido de seus pecados, se você entregou a sua vida a ele, tenha certeza, o Espírito, ele fez morada em você, ele habita em você e ele vai testificar com o seu Espírito que você agora pertence a Deus, que você é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que esta verdade se torna própria? Quando eu, então, tenho o Espírito que testifica com o meu espírito, olha, Alain, você agora é filho de Deus, você não é mais um bastardo, um escravo do pecado. Cristo comprou você com o seu precioso sangue. Então, qual é a reação que você deve tomar? Se você já sabe de tudo, você vem para a igreja, você conhece o Evangelho, você crê em Cristo, o Espírito, toda vez que você abre a Bíblia, que você ouve o pastor falar, ou o professor ensinar a Bíblia, ou um irmão falar do Evangelho para você, ou um hino é cantado, você diz, não, eu faço parte desta família. O que é que falta a você? Você vai continuar fugindo? Você vai continuar sem experimentar do privilégio de fazer parte da casa do Pai? É impossível. Você não pode viver longe. Você tem que conviver com seus irmãos. O que você deve fazer? Você deve então, e aqui, vejam só, é onde entra o verbo apossar na maneira certa, correta e bíblica. Tomar posse aqui da salvação se aplica ao versículo 17, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, uma vez crentes. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você que crê em Jesus não deve continuar longe da família da fé. Você já faz parte desta família. O que é que você deve fazer? Você deve então tomar posse da sua herança. Qual é a sua herança? Sofrer com Jesus. Já pensou? Por isso que muita gente corre e não quer seguir a Cristo. Você quer sofrer? Ninguém quer sofrer nessa terra, não é verdade? Por isso que a mensagem do falso evangelho, ela atrai tanta gente, porque pare de sofrer.
Crê em Jesus e a sua conta vai quadruplicar. Dê uma parte do seu dinheiro para a igreja e você vai ver que Deus, que é o dono da prata e do ouro, vai fazer você enriquecer. Doença? Que conversa é essa? Crente não adoece. Crê em Jesus e seu câncer vai embora. O que for. A herança que você e eu recebemos quando passamos a ser filhos de Deus é sofrer com Jesus. A vida cristã envolve sofrimento nesta vida, porque o mundo jamais vai entender esta paz que Cristo oferece. Sofrer com Jesus neste mundo é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, ser herdeiro de tudo isso é ser herdeiro de uma grande promessa de que se com Ele sofremos, a história não termina assim. Com Ele seremos glorificados. Por isso que a Escritura diz, não se esqueçam, a pátria de vocês está nos céus. O Espírito nos faz lembrar sempre disso. E por isso o apóstolo Paulo ele diz, porque devemos esperar com paciência, nós que fomos salvos. Porque se esperamos o que não vemos, porque somos filhos de Deus, e o Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus, com paciência também aguardaremos o dia em que seremos glorificados. Então que o Senhor nos abençoe. E que o Espírito sempre console e conforte o nosso coração. A vida cristã é um chamado para o sofrimento, porque é um chamado para seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo quer dizer que nós não vamos estar isentos de lutas, de sofrimentos, de problemas, de aflições. Mas a glória por vir é maior do que tudo isso. E a maravilhosa esperança que temos e sentimos todas as vezes que estamos aqui juntos em comunhão, e fazemos parte desta família, nos faz lembrar, e o apóstolo ele vai terminar de uma maneira triunfante, o capítulo 8, vocês conhecem bem, ele vai dizer que nada, portanto, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. E esta é uma bênção gloriosa que só aqueles que têm o Espírito podem experimentar, que você pode experimentar hoje, crendo em Jesus Cristo e sendo salvo. Que você que crê em Jesus não pode deixar de perder a comunhão e o privilégio de viver e se preparar juntamente com os irmãos em sofrimento para o dia em que todos nós seremos glorificados e habitaremos para sempre com Ele no reino celestial. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, exaltamos ao Senhor, porque sabemos que os sofrimentos deste tempo presente não se podem comparar com a glória por vir. Obrigado, ó Senhor, porque assim como prometeste, o Senhor não nos deixou sozinhos, mas enviou o Teu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos conduzindo a Cristo, transformando a nossa vida, a nossa alma, nos dando um novo coração, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos os Teus filhos, Senhor, que temos o espírito de adoção, que fomos aceitos na família da aliança e que podemos orar pela mediação de Jesus, tendo a certeza de que o Senhor agora está nos ouvindo, de que podemos chamá-lo de nosso Pai que está nos céus, e que temos a certeza de que quando oramos ao Senhor, ouves as nossas preces e atendes aos nossos clamores. Ó Senhor, ajuda-nos a caminharmos sempre na esperança de que, se com Cristo sofremos, com Ele também seremos glorificados. A semelhança de sua glória, nós experimentaremos também em seu retorno uma eternidade para todos sempre com o Senhor. Fortalece a fé dos teus servos, anima o coração daqueles que vêm cansados, que têm lutado tanto, que muitas vezes desanimados pensam que o Senhor se esqueceu dos seus filhos, que estas promessas tragam à memória de todos nós o que pode nos dar esperança, somente isto, Senhor. E que aqueles que estão conosco
e que não tem mais dúvidas da sua salvação, da sua aliança com Deus em Cristo, que firmem os seus passos, que continuem seguros, firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo, que não abandonem a congregação, mas que busquem cada vez mais a comunhão e o crescimento nesta família, que não se limita apenas a esta pequena congregação, mas a esta família de crentes espalhada sobre toda a face da terra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.